Manuel, bem-vindo ao Último a Decidir. Tu, Olá. tu, ao longo dos últimos anos, tens entrado sempre em mercados grandes, confusos, com bastante fricção. Uhum. Ahm, qual tem sido o segredo para entrar no mercado, saíres e parecer que deixas melhor do que ao que quando entraste? Eu acho que isso é quase um elogio, não tenho a certeza que seja necessariamente sempre verdade, mas, uma das coisas que eu procuro quando procuro um novo desafio para a minha carreira, é precisamente, entrar numa perspectiva de resolver problemas que seja uma cidade, seja um país, seja uma indústria estejam a enfrentar. Foi verdade na Uber com a mobilidade, foi verdade na Otovo no caso da adoção de energias renováveis por parte das famílias, e é agora 100% verdade com a Tali, na medida em que existe uma fragmentação muito grande dentro do espaço da contabilidade, e esse é o desafio que me motiva. Tu entraste cedo na Uber. Na altura, quais eram os maiores desafios em 2015, 2016? 2014, na verdade. 2014, exatamente. Eu acho que há um desafio muito grande que era muito difícil para as pessoas que não sabiam o que era a Uber, que era quase ninguém nessa altura, perceber qual é que era o benefício que a Uber trazia. Porque nós, para todos os efeitos, aquilo que estávamos a fazer era, estávamos a criar um serviço que permitia que as pessoas se deslocassem dentro das cidades em carros ligeiros. Ora, se tu explicares isso a alguém e se assumires que não existem plataformas de ride sharing hoje em dia, qualquer pessoa vai pensar nos táxis, mas porque é que os táxis não fazem isso? Portanto, era muito difícil para as pessoas perceberem porque é que isso era diferente, não era? Qual é que era o benefício que isso trazia para a sociedade, para as cidades, para a mobilidade, sabendo que existia uma alternativa que parecia fazer a mesma coisa. E, portanto, naqueles primeiros anos, os nossos principais desafios foram, enquanto tentávamos crescer aquela plataforma. No meu caso em particular, o crescimento acontecia sobretudo trazendo motoristas e parceiros para conduzirem através da Uber, mas o desafio era trazer também clientes que quisessem usar. A vantagem que tínhamos, ou o grande benefício que tínhamos, era que, como na maior parte dos produtos que são disruptivos do ponto de vista tecnológico, as pessoas usavam uma vez e percebiam imediatamente porque é que era melhor. Percebiam porque usavam uma aplicação que, ao carregar num botão, havia um carro que se deslocava, e que vinha ter com elas, sem que tivessem que ligar para um número. Às vezes nós esquecemos como é que era a experiência antes da Uber, mas para chamar um táxi, nós tínhamos que ligar para um número, chamar, esperar que a senhora do outro lado nos dissesse qual é que era o número do táxi, e a senhora depois dizia-nos: olha, vai chegar dentro mais ou menos de 30 minutos, e pronto, e tínhamos de estar à porta a essa hora à espera. A partir do momento em que aparecem as aplicações, em particular a Uber, conseguimos ver isso tudo a acontecer, conseguimos fazer a viagem de uma forma bastante segura e conseguimos sair do carro sem termos que pagar em dinheiro. E tudo isso é um benefício muito grande para quem usava. E depois, obviamente, existem os benefícios para a economia e para as sociedades. Na prática, trata-se de reduzir variáveis de risco e onde as coisas podem correr mal para o cliente. Sim, essa é uma das formas de ver isso. Eu acho que, no caso das variáveis de risco, quanto mais controle tu tiveres sobre aquela viagem, ou quanto mais controle tu tiveres sobre o serviço que estás a comprar, ou os serviços que tu estás a pagar, menor são o número de variáveis de risco que tem, mas acima de tudo, mais vai ser a visibilidade e a transparência e a fiabilidade e a confiabilidade que tu vais ter, nesses serviços. E isso tem um efeito compounding ao longo do tempo. Claro que depois a tua exigência também vai acompanhar, não é? Ou seja, vais-te tornando cada vez mais exigente em relação a esse tipo de serviços. Mas o facto de tu passares a ter acesso a um serviço, nós pensamos muito na Tali também com esta perspectiva, o facto de passares a ter acesso a um serviço que é disruptivo em relação àquilo que existia antes, porque não só é mais barato, em primeiro lugar, claro, mas acima de tudo traz mais transparência, traz mais controle sobre as variáveis da tua empresa, traz mais controle sobre o dinheiro que a tua empresa gasta e o dinheiro que recebe. Isso cria também uma confiança muito grande que é muito difícil voltar atrás. Um cliente que escolha ser cliente tal e hoje em dia dificilmente vai daqui a 10 anos voltar para um escritório de contabilidade tradicional porque vai passar a dar como adquirido os benefícios que a tal e que a solução tecnológica traz. Certo. Olha, tu na altura começaste como operacional na Uhum. na Uber e Gestor depois de chegaste, operações. à dianteira da empresa. Como é que foi esta passagem de gerir a operação e depois gerir a gestão da empresa? Eu acho que é uma passagem, que qualquer pessoa que tenha entrado, numa startup em early stage se vai relacionar com a rapidez com que a carreira é acelerada. Isso foi verdade na Uber, também foi verdade na Otovo e é claramente uma das coisas que nós queremos que seja verdade e que acreditamos que vai ser verdade na Tali. Quando nós juntamos
no momento de construção de um produto, e quando eu me juntei à Uber, era a primeira vez que a Uber estava a lançar cidades fora dos Estados Unidos, portanto, era um estado muito cedo na maturidade da empresa. eh, o conjunto de oportunidades de carreira que aparecem daí para a frente é muito grande, porque começamos com uma equipa muito pequena e a seguir vão ter que haver pessoas para fazer todo um conjunto de novas funções daí para a frente. Ora, eu tive a sorte de trabalhar sempre em empresas, mas também de procurar isso, que valorizam bastante o talento interno, ou seja, o crescimento de pessoas que começam cedo e que crescem com a empresa. Porque é de resto uma das coisas que eu valorizo também, que eu quero que esteja refletido na cultura da Tali. E isso foi aquilo que me permitiu crescer de uma forma tão rápida, tanto dentro da empresa da Uber, mas também do ponto de vista pessoal, não é? Fui obrigado a adquirir um conjunto de capacidades e de conhecimento que provavelmente se tivesse ficado 10 anos na Sonai, que era onde eu estava antes de me juntar à Uber, dificilmente ia conseguir adquirir. Tu depois sais da Uber e vais para a Autovo, Uhum. ou seja, já tinhas feito a escalagem numa empresa. Uhum. Como é que depois começas tudo da estaca zero? Sim, primeiro é preciso gostares, não é? Eu gosto sempre de começar por notar que nem toda a gente tem o perfil de gostar de construir alguma coisa do zero, não é? Porque apesar de ter coisas muito interessantes, já falámos sobre a aceleração da carreira como um dos principais benefícios, tem desafios enormes, não é? Ou seja, nós quando começamos numa empresa early stage, tudo está por fazer. Eu lembro-me que, para dar um exemplo, eu quando comecei na Uber, coincidiu com a altura em que eu estava a começar a viver sozinho também. Era bastante novo. Um, e era uma experiência muito semelhante. Tu saís de casa dos teus pais para ires viver sozinho, que é, quando vives em casa dos teus pais, alguns processos acontecem sozinhos, não é? Uh, não tens que te preocupar com algumas coisas, não tens que te preocupar em todos os dias lavar a tua roupa, arrumar a tua casa, tirar a louça da máquina, pôr a louça no armário. Alguns desses processos vão acontecendo à tua volta e tu às vezes nem vais dando por isso. Quando vives sozinho, tudo tem que se fazer. Entrar numa startup, seja qual for a função que tu vais fazer, rapidamente vais perceber que dentro ou fora do âmbito do teu trabalho, as coisas só acontecem se tu fizeres por elas. E isso é um desafio que eu acho que a mim me motiva particularmente, saber que tenho responsabilidade sobre aquilo que acontece naquela empresa, ver clientes a usarem o produto ou o serviço que eu estou a desenvolver e sentir-me como dono quase daquilo que aquele cliente está a usar, mas dá muito mais trabalho, não é? Há muito maior responsabilidade. Se aquilo falhar, também é responsabilidade minha. Se houver um erro, se o erro for meu, também tenho que o assumir. Olha, há quem construa uma carreira sempre no mesmo setor, mas Uhum, tu foste diferenciando. uhum. Qual é a parte mais difícil e também qual é a melhor parte de ir diversificando um pouco os setores? Se calhar começando pela segunda pergunta, conhecer, não é? Aprender sobre diferentes áreas. Tu, quando estás, não precisas estar demasiado tempo para te tornares conhecedor sobre esse setor, quase especialista sobre esse setor, no caso da mobilidade, não é? Não só porque era o meu trabalho, mas porque acabei por ter exposição a pessoas que sabiam muito mais de mobilidade do que eu, com elas aprendi bastante. Tive exposição a um conjunto de eventos e de conferências sobre mobilidade e com isso aprendi bastante. E portanto, tu teres acesso a este tipo de recursos é uma grande aprendizagem. Depois tens que o aplicar no teu trabalho, é uma grande aprendizagem. E isso foi verdade depois também no Otovo, caso da energia solar fotovoltaica e agora necessariamente também com a Tali. Portanto, para mim os principais benefícios é este, é tu conseguires aplicar as tuas competências. No meu caso, eu sou uma pessoa muito mais operacional e portanto eu acredito que o meu núcleo de competências está sobretudo na parte de gestão operacional de um negócio. Não precisa de ser numa indústria em específico, precisa de aliar um conjunto de pessoas à tecnologia, mas conseguir aplicá-la em diferentes indústrias é um benefício grande. Claro que o desafio é precisamente também o mesmo, não é? O facto de serem indústrias diferentes que te vai fazer ou que te vai trazer uma grande aprendizagem e muito conhecimento, só significa que quando começas o teu patamar está mesmo lá em baixo e portanto há que aprender, há que conhecer, há que estudar, há que investigar, há que errar bastante. Claro. Hum, mas esse lá está,
volto ao princípio, não é para todos os perfis, precisamente porque há que querer fazer isso, não é? Há que querer voltar a começar um processo de aprendizagem, de investigação, de conhecimento, que a mim pessoalmente eu acho bastante interessante, mas compreendo que não seja, nem todas as pessoas pretendam fazer isso. Claro que há pessoas que preferem especializar-se e tornarem-se os maiores especialistas numa determinada matéria. Ainda bem que existem, porque é com essas pessoas tipicamente com quem eu aprendo, mas pronto, depois tornam-se menos versáteis em diferentes indústrias. E depois, finalizando esse projeto na Otovo, decidiste criar a Tali. Sim, Porquê que saíste também, uma vez mais, fora da tua zona de conforto? eu, para ser claro, eu decidi sair da Otovo porque vi o potencial que uma empresa como a Tali teria, ok? Hum, e a mesma coisa foi verdade quando eu estava na Uber. Não foi uma procura porque estava farto ou porque queria mudar, não, foi porque surgiu uma oportunidade de eu poder acrescentar valor ou de eu poder construir num espaço onde eu acredito que é preciso construir, ou é preciso inovar, ou no caso da Tali, que é preciso desromper, não é? E essa foi a razão que me fez sair da Outova em primeiro lugar. E isso veio, necessariamente por 2 fatores. O primeiro, por experiência própria. Eu acho que qualquer empresário em Portugal já enfrentou, de uma maneira ou de outra, os desafios desde desde a criação da empresa até à gestão da própria empresa, não é? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista contabilístico. E sobretudo quando estamos a falar de pequenas e médias empresas, estamos a falar de empresários que não têm um CFO, ou uma equipa financeira com controllers, com gestores de projeto que ajudem a empresa a estar financeiramente, do ponto de vista financeiramente saudável, se quisermos assim dizer. E o facto de depois nós olharmos para, ok, mas então, mas quem é que pode prestar este, quem é que tem acesso à informação e quem é que de facto pode prestar estes serviços? Ora, os contabilistas têm acesso a toda a informação financeira de uma PME, de uma empresa em geral. Mas em particular, os contabilistas que servem a PMEs têm acesso a toda a informação financeira, o que faz deles um ator premiado para poder ajudar a resolver esses problemas. E portanto o caminho depois foi-se fazendo quase como se tivesse a puxar um cordão e que com isso fossem vindo fosse vindo mais informação e com essa informação mais, no fundo, concretização de que, ok, eh, os contabilistas têm acesso a esta informação. Estão a ajudá-la para ajudar os empresários, sim ou não? Na maior parte das vezes não. São profissionais muito competentes, mas estão muito focados na otimização contabilística da empresa. Não estão necessariamente focados em ir para além desse âmbito. Na maior parte dos casos. É verdade que existem exceções. Ok, e como é que a indústria da contabilidade, como é que o espaço da contabilidade se organiza em Portugal e na Europa? Altamente fragmentado. A maior parte dos contabilistas distribuem-se em pequenos gabinetes, empresas familiares, com uma carteira relativamente pequena de clientes, uma grande disparidade de preço e de serviço. E isto não é uma crítica ao trabalho que fazem, é simplesmente o estado em que a indústria está, é a forma como a indústria está organizada. Ora, isto é, eh, para quem tem uma visão, talvez até para quem vem de fora, sobretudo, e tem uma visão quase de vista de longe, isto parece-me ser um espaço que em pouco tempo vai ser disrompido por tecnologia, vai ser organizado e já começa a ser, já começou a ser muito antes da tal existir. E isto para mim pareceu-me ser uma oportunidade, do ponto de vista até operacional, para contribuir para isso e cá estamos. Certo. Mas aqui, ou seja, voltamos ao mesmo problema que na altura tiveste quando entraste na Uber, Uhum. que é, há aqui uma certa relutância pelo próprio Claro, consumidor em aceitar este tipo de tecnologia. claro. Tu achas que se calhar daqui a 5 anos a Tali pode ser o Uber, da contabilidade? Eh, sim, não, ou seja, se calhar começando pelo não, porque é mais fácil. A Tali não é um marketplace como a Uber é, não é? A Uber era um marketplace na medida em que os parceiros e motoristas, não sendo empregados da empresa, eram empresas que eram criadas para prestar aquele serviço e encontraram na Uber uma oportunidade financeira. No caso da Tali, os nossos contabilistas são certificados e são contratados pela Tali. E isto para nós é importante porque o cliente não tem. Não sei como é que eu hei de explicar. Tu quando fazes uma viagem de um lado ao outro, das 2 uma, ou tens um motorista
durante a tua vida inteira e é sempre a mesma pessoa que te leva, ou então não estás propriamente interessado que seja sempre a mesma pessoa, não é um problema para ti. Claro. Na contabilidade da tua empresa precisas que seja sempre a mesma empresa. Portanto, ao precisares que seja sempre a mesma empresa, nós escolhemos, por outras razões, não só por esta, mas como uma das principais razões, não, vamos ter que contratar os motoristas, os contabilistas, Deixa assim. vamos dar ferramentas aos contabilistas que trabalham connosco para que possam fazer um trabalho mais eficiente, possam servir mais clientes. Tipicamente pagamos também salários acima da média do mercado, e portanto conseguem fazer mais dinheiro, conseguem servir a mais clientes e conseguem trabalhar de forma mais eficiente. E esta é a razão pela qual nós não nos tornamos marketplace. Portanto, esta é a razão pela qual eu acho que nós não seremos a Uber da contabilidade. Mas aquilo que nos vai aproximar da Uber, da contabilidade, é porque eu acho que no futuro a contabilidade em Portugal e não só, no resto da Europa também acho que vai acontecer e nos Estados Unidos também, vai estar organizada entre empresas de nova geração de contabilidade como a Tali, e pequenos escritórios que são quase boutiques muito especializados em indústrias específicas. Ou seja, os escritórios tradicionais de contabilidade como nós os vemos hoje, cuja maior parte do trabalho são feitos por contabilistas e técnicos de contabilidade, ou se vão modernizando e vão aplicando eles, vão adotando eles próprios ferramentas, por exemplo, da inteligência artificial, que os ajuda a fazer o trabalho mais rapidamente, e com isso vão se tornando cada vez mais parecidos com a Tali. Um, ou entretanto os próprios contabilistas vão se reformando, vão vendendo as carteiras de clientes e vão desaparecendo, e portanto a indústria vai se organizando assim. Da mesma maneira que na mobilidade é o que acontece. A maior parte do transporte de passageiros que existe nas cidades na Europa é feito através de plataformas de ride sharing, e portanto nesse aspecto eu acho que isso vai acontecer, mas acho que há um fator aqui importante, que é o contabilista, o elemento humano dentro do trabalho que nós fazemos continua a ser muito importante. Simplesmente vai passar a ter um trabalho, se calhar, que valoriza mais a classe, que valoriza mais o profissional, que é o trabalho mais consultivo. As tarefas menos complexas e mais rotineiras não precisa de as fazer, porque a tecnologia vai ajudar nisso. No entanto, o trabalho mais consultivo, o trabalho mais especializado, esse sim eu acho que vai continuar sempre a ser feito por pessoas. Agora imaginemos que do lado de quem recebe, este tipo de documentos, ou seja, do lado do Estado e do lado do governo, existe também uma modernização, que Uhum. faz com que não sejam necessários tantos contabilistas. Isto pode ser uma ameaça para o negócio? Antes, pelo contrário, eu acho que é uma alavanca, de crescimento que ajuda, em primeiro lugar, o cliente, o pequeno e médio empresário em Portugal, e depois, em segundo lugar, as empresas que fazem contabilidade, porque parte da razão pela qual existem tantas empresas de contabilidade e essas empresas empregam tantos contabilistas ou técnicos de contabilidade, está precisamente porque, e tem que haver quase que um trabalho de tradução entre aquilo que é a informação gerada pelas empresas e aquilo que é a informação pedida pelo Estado e vice-versa. À medida que o próprio regulador e o próprio Estado vão melhorando e atualizando as ferramentas que usam de regulação, de recolha de informação, as empresas que são tecnológicas por natureza, como a Tali, vão estar numa posição premiada para se adaptarem a essa alteração, se calhar o mais fácil para as pessoas perceberem é usar o exemplo das faturas em papel. Hoje em dia, como saberá, já não é preciso as empresas entregarem um molho de papel, de faturas em papel aos seus contabilistas. Até haviam aquelas capas, dentro dos Sim, escritórios de contabilidade, exatamente, mas documentos acabados. já não é preciso que isso aconteça, é preciso que os contabilistas ou que as empresas guardem os registros, mas pode ser em formato digital, não precisa de ser em papel. No entanto, existem muitos escritórios de contabilidade em Portugal que ainda pedem aos seus clientes para entregarem as faturas em papel. Também existem muitos clientes que o querem fazer e inclusive escritórios que cobram mais por isso. Mas, isto é claramente um hábito, se quisermos, que vem de uma regulação antiga, que já não é necessária e que com o tempo se vai tornando desatualizada. E portanto, a inovação nesta indústria vai ser feita pela mão de empresas como a Thalia. A Thalia é a primeira empresa de contabilidade de nova geração, mas eu acredito que a seguir à Tali venham a existir muitas mais. E isso por acaso é um ponto importante, porque, tendo em consideração o que vivemos hoje, na altura da Uber, quando começou, seria muito difícil replicar uma aplicação de Uhum, telemóvel uhum, como a Uber. certo, E depois, claro, temos aqui a questão do mercado do ovo e da galinha, que é quem nasceu primeiro, certo, ou quem certo, procura, ou quem oferece serviços. certo. No entanto, hoje nós se calhar conseguimos replicar mais facilmente o Uhum. software
A minha pergunta é: o que é que então nos vai diferenciar no Sim, futuro? sim. E eu até vou um bocadinho mais longe. O risco não vem tanto de novas empresas aparecerem a competir com a mesma solução tecnológica que eu. O risco vai vir muitas vezes das pessoas sozinhas criarem ferramentas tecnológicas através de vibe coding, como o CloudWorks, como os agentes, de criarem ferramentas tecnológicas que os ajudem a fazer o mesmo trabalho que estas empresas tecnológicas estão a fazer. E por isso é que eu acredito que as empresas que estão neste momento a aplicar inteligência artificial, aquelas que a estão a aplicar a serviços, tradicionais, como a contabilidade, aquelas que vão vingar são as empresas como a Tali, que não vão entregar um SaaS, não vão entregar um serviço tecnológico, mas vão entregar um resultado, não é? Vão entregar, o serviço de contabilidade completo. Por isso é que nós contratamos contabilistas. Nós podíamos facilmente usar o nosso produto que foi construído por nós e que é muito competente e vendê-lo ou licenciá-lo a escritórios de contabilidade, mas não, nós acreditamos que o valor está a entregar o resultado final ao cliente, em substituir toda a necessidade do cliente contratar contabilistas ou outros serviços tecnológicos. Portanto, eu acho que a ameaça muitas vezes vai vir daí. No final do dia, aquilo que talvez a história nos diz sobre a concorrência e a facilidade que existe em replicar modelos ou não, é que tipicamente as empresas que ganham são as empresas que executam bem, não é? Ou seja, nós, ao entregarmos um resultado que exige que haja uma combinação de um humano com a tecnologia, faz com que nós sejamos posicionados de uma maneira que, como tu sabes, em Portugal é obrigatório até inclusivamente as pessoas contratarem um contabilista. E, portanto, não só isso é uma forma de proteger o nosso modelo de negócios, mas acima de tudo, faz com que a nossa execução, a forma como ligamos estas duas partes, o humano e a tecnologia, seja aquilo que se possa transformar na nossa vantagem competitiva. E, portanto, se é possível que existam 10 novas empresas como a Atali, é possível e muito provavelmente vai acontecer num curto espaço de tempo. Aquelas que vão ser mais bem-sucedidas, eu acho que são aquelas que vão executar melhor no seu serviço, que vão ter uma melhor experiência para o cliente, que vão ter um preço que se adequa melhor às necessidades do cliente, que vão ter uma solução tecnológica que melhor se adequa às necessidades do cliente. E isto não me assusta nada, antes pelo contrário. É isso que é essa a fase que eu gosto, em que eu gosto de operar, e no limite é isso que é melhor para o cliente final. Portanto, é isto que eu acho que vai acontecer. Vão continuar a aparecer empresas como a Tali, que vão replicar o modelo da Tali, é normal que aconteça. Nós, sendo os primeiros, estamos sempre sujeitos a que isso aconteça, mas no final o mercado vai se organizar à volta daquelas que executam esse modelo da melhor maneira. Tu tens passado por grandes empresas, e há aqui um ponto que eu te queria perguntar que é: e o investimento na marca? Uhum, Vai ser feito? Ou seja, porque, por exemplo, na Uber, uhum, falou-se muito que tinha feito um investimento muito grande em marketing e na sim, própria marca, para quase ser uma blindagem à uhum, entrada de novos concorrentes. uhum. Sim, eu sou sempre tendencioso em relação a priorizar a experiência e o produto do que o investimento na marca. Porquê? Porque tu podes ter uma marca em quem investe e que patrocina festivais e clubes de futebol e garrafas de cerveja, mas depois tens um produto que as pessoas não gostam de usar. E portanto, sim, aparece em todo lado, és muito conhecido, mas depois as pessoas de facto, os empresários não vão contratar o teu serviço. Um, o contrário talvez seja um bocadinho mais difícil, que é tu podes não ser demasiado visível, mas ter um grande produto. Se tiveres um grande produto, os teus clientes tornam-se embaixadores da tua marca. E aí, se calhar, o principal trade-off é, se calhar, não cresces com uma velocidade muito grande, porque as tuas alavancas de crescimento vão ser algumas, mas uma delas vai ser a referência de cliente para cliente, que é tipicamente mais lento do que se tu fores patrocinar o jogo da final da taça e a tua marca aparecer nos cartazes à frente do estádio de futebol. Mas eu continuo a preferir a segunda, não é? Eu continuo a preferir ter um produto muito bom, muito robusto, que entregue uma experiência tão boa que os nossos clientes se tornam os nossos embaixadores. Porque em cima disso, tu consegues construir uma marca, consegues inclusivamente gastar menos dinheiro na marca para atingir o mesmo objetivo, mas consegues trazer mais clientes a um preço mais baixo, que no final do dia é o que interessa, não é? As pessoas só investem na marca se isso trouxer clientes. E o mercado europeu é uma ambição? Sim, claramente. O mercado português é um mercado muito bom para nós começarmos, para nós testarmos o nosso conceito e o nosso produto, mas nós estamos a construir a empresa de contabilidade do futuro. E dificilmente a empresa de contabilidade do futuro só vai estar a operar em Portugal. E portanto, nós estamos. A nossa filosofia, quando estamos a construir o nosso produto, que já começámos há alguns meses,
é uma filosofia de isto tem que funcionar em Portugal, mas tem que se poder adaptar a outros países europeus e eventualmente até aos Estados Unidos. E ao longo deste percurso, os vossos clientes, que entretanto já começaram a operar, têm confiado, sobretudo, ou seja, os seus dados, Uhum. a algo que é mais artificial, digamos assim, no que toca ao processamento de dados. Sim, não tem sido um problema, não tem sido um fator que nos tem limitado o crescimento. É verdade que nós começámos há poucos meses, o que significa que ainda temos poucos dados para perceber se isso de facto se torna ou não um problema, mas isso foi uma área que nós não atalhámos, não é? Ou seja, na parte da segurança de dados, na parte da proteção de dados individuais e dados de negócio das empresas, foi uma área que também que está muito enraizada na construção do nosso produto e na qual nós não fizemos nenhum tipo de cedência. E é muito difícil fazer cedências nesta área, sobretudo se estiveres a construir na Europa. Existe muita regulação sobre isso. Hum, e já agora também existem muitas ferramentas que não têm um custo assim tão alto, mas que fazem com que tu consigas já construir um produto que é bastante seguro. Claro que nós não estamos a construir um produto de garagem, não é? Nós não estamos a construir um serviço que é para ser usado por poucas pessoas. Não, nós estamos a pensar num serviço que é para ser usado por milhares, se não milhões de pessoas e, portanto, tivemos que ter a segurança como um dos pilares fundamentais naquilo que estamos a fazer. Agora, depois há a questão de será que as pessoas confiam nisso ou não? Eu cada vez mais acho que há uma maior aceitação por parte dos clientes com esse tipo de, enfim, a entregarem os seus dados, porque depois também veem o benefício disso, não é? Ou seja, nós não usamos os dados dos clientes para fins comerciais, não é? Nós não Claro. vendemos dados de clientes a mais ninguém. Portanto, aquilo que nós usamos os dados dos clientes, em última análise, para melhorar o serviço do próprio cliente. Mas cada cliente tem uma espécie de uma caixinha que é estanque entre vários clientes e, portanto, isso no limite, a maior parte dos clientes já começam a ver o benefício de ok, eu entrego os meus dados financeiros, mas eu depois tenho em tempo real um acesso muito claro à saúde financeira da minha empresa. E este é um dos principais benefícios também pela qual as pessoas nos procuram, portanto têm que aceitar, não é? As pessoas não estão habituadas, sobretudo os pequenos e médios empresários, que são CEO, COO, CMO, CRO, portanto são os X todos da sua própria empresa, não estão habituados a ter, de uma forma tão simples, um acesso tão facilitado aos seus dados da sua própria empresa para poderem tomar decisões. E nós, ao construirmos um produto que lhes dá essa possibilidade, mas obviamente precisamos dos dados para isso, mas que lhes dá essa possibilidade, eu diria que torna-se é quase viciante ver a reação dos clientes quando notam isto. Deixa-me só acabar aqui na questão dos dados com uma coisa que é, eu também acho que os novos empresários, as pessoas que estão a começar a criar empresas agora, também já vêm com, não diria uma mentalidade, mas já vêm com uma experiência diferente em relação às ferramentas que usam, não é? A maior parte dos novos empresários já usa LLMs ou já usa agentes na sua vida, enquanto constrói o seu negócio, já usa um conjunto de plataformas onde também teve que dar dados e, portanto, isto é uma espécie de uma normalização nesse aspecto e é uma Exato. barreira pequena. Aliás, daqui a 10 anos, a maior parte das empresas, das PMEs que vão existir, se calhar ainda não existe hoje, não é? Portanto, nós estamos sempre a falar de que a Tali vai ser, os clientes Tali vão ser sobretudo os empresários do futuro. Porquê? Porque as PMEs têm uma rotatividade relativamente alta e, portanto, é normal que se vá renovando. Eu perguntava isso tendo em consideração o perfil típico do empresário em Portugal. Isso é interessante porque há dias noutro podcast também ouvi Uhum. que nunca tantas pessoas visitaram o seu banco, Uhum. quando já há menos bancos físicos, Uhum. porque ele agora é digital. Uhum. E isto é a outra questão que é, este empresário do futuro, tendo em consideração o tipo de modelo de negócios que nós temos atualmente, hum, para várias situações, tu achas que o pay as you go, ou Uhum. seja, pagas mais quanto mais usas a ferramenta, poderia ser um modelo interessante para vocês no futuro? Sim, de certa forma já é mais ou menos o modelo que nós usamos. Nós, para ser claros, temos 3 patamares de preço. O mais barato é 60 € por mês mais IVA e o mais caro é de 220 € por mês mais IVA e depois há ali um intermédio que está nos 120. Hum, e aquilo que faz a diferença entre as empresas estarem num patamar ou noutro, muitas vezes tem a ver com qual é que é a complexidade contabilística de cada empresa. E, portanto, é uma forma de nós conseguirmos diferenciar empresas que têm mais ou menos, ou precisam mais ou menos de capacidade de gestão. Eu acho que
dentro dos serviços tecnológicos existem um conjunto, ou existe quase uma quantidade infinita de modelos de pricing que se podem ser aplicados, desde tokenização do preço, desde add-ons por pacotes de coisas, de serviços, de horas, do que for. Eu pessoalmente sou fã de modelos de preço simples, transparentes e previsíveis. Ou seja, o cliente está num patamar de preço e sabe que aquilo não vai variar. Nós na Tali temos de resto uma política de tolerância que faz com que é preciso passar algum período, vários meses, em que o cliente ultrapassou o limite em que está para que nós façamos a atualização, para garantir que o cliente não é surpreendido só por ter passado um mês o número de transações que usou. E, portanto, para nós é importante que essa previsibilidade exista. Eu, talvez mais porque como cliente, eu valorizo isso nas marcas a quem eu compro produtos ou serviços. Tipicamente, a nossa filosofia também reflete um bocadinho isso, não é? Que nós gostamos de modelos simples, que as pessoas sabem quanto é que vão pagar, se for atualizado, sabem atempadamente e têm alternativas, e portanto, gostamos de incluir pouca complexidade por isso. Mas é isso, eu acho que se nós pensarmos em todos os modelos que existem, acho que ficávamos aqui, não tínhamos tempo para falar sobre todos eles deste podcast. Claro que sim. Olha, além da ambição de crescer, que será claramente o próximo passo, quais são as funcionalidades que tu antecipas que a Tali pode vir a ter também no futuro? Não de forma específica, como é óbvio, Uhum. porque só os concorrentes vão ser mais rápidos Claro, a executar, claro. mas de uma forma mais abstrata, neste mercado da Uhum. contabilidade, o que é que tu antecipas que pode ser uma excelente funcionalidade? Sim, eu acho, acima de tudo, que a Tali se irá posicionar cada vez mais como um parceiro fundamental na gestão do negócio de uma PME. E eu já toquei aqui um bocadinho nisto, que é estas empresas não têm os recursos que têm as empresas grandes. E quando eu digo não têm os recursos, é não têm dinheiro para contratarem controllers, CFOs, não têm dinheiro para contratarem serviços de gestão de despesas, de planeamento, de inventário, de orçamentos e por aí fora, e portanto acabam por estar limitadas à pouca informação que recebem do seu contabilista tradicional e às ferramentas que existem para o mercado dos SMEs, que é tipicamente um mercado onde a complexidade também acaba por ser baixa. E eu acho que o espaço da Tali no futuro vai ser cada vez mais o de eh, trazer essas ferramentas que atualmente só estão disponíveis às grandes empresas para os pequenos, micro e médios empresários em Portugal. E se nós conseguimos fazer isso, acho que vamos ser bastante bem-sucedidos. O que é que para ti seria a definição de a Tali está completa e agora vou passar ao próximo desafio? Eu acho que é muito difícil para mim. Em primeiro lugar, eu sinto que nunca cheguei em nenhum momento das várias empresas por onde passei ao ponto de não, já não consigo, isto já deu o que tinha a dar, já não consigo fazer mais. Acho que nunca atingi esse limite. Ahm, e portanto, dificilmente consigo ter essa definição para a Tali. Mas aquilo que eu posso dizer é que ahm, na minha cabeça e na cabeça do meu sócio, com quem estou a construir a Tali em conjunto, nós cada vez que falamos encontramos mais um ângulo onde acreditamos que a Tali encaixa. E dificilmente isso vai acabar. E portanto, nesta altura é quase infinito a possibilidade que temos à nossa frente. E a inteligência artificial veio exponenciar isso ainda mais. Claro, até porque a inteligência artificial veio trazer uma rapidez de desenvolvimento que não existia antes, não é? Exatamente. E uma facilidade de desenvolvimento que não existia antes. E portanto, eh, torna-se não só muito fácil de perceber que uma ideia é possível, como inclusivamente, e esta é uma novidade, eu há poucos anos não tinha isto, torna-se muito fácil de tu, com uma ideia, mostrá-la a outra pessoa, quase como se fosse um produto final, não é? Com uma ferramenta de vibe coding, tu consegues trazer aquilo que está na tua cabeça, escrever, olha, constrói-me uma aplicação que seja assim. E de repente, em 10 minutos, tens essa aplicação, ou pelo menos tens um mock-up dessa aplicação construído de uma maneira como até aqui não era possível. Eu sou o tipo de pessoa que escrevia num quadro branco e que tentava explicar, não, mas temos que fazer isto, não, mas o que eu quero dizer é isto, e que perdi algum tempo a tentar. Hoje em dia é muito fácil, aliás, a Tali começou com isso. Nós, quando começámos a contratar as primeiras pessoas, ainda antes de ter um produto,
Nós tivemos que mostrar às pessoas qual é que era a nossa ideia, e a forma como mostrámos às pessoas como é que era a nossa ideia foi construímos nós uma espécie de uma maquete do produto numa plataforma de vibe coding, e usámos isso como, ok, este é o ponto de referência. E isso torna-se muito mais fácil. E para as pessoas perceberem o mais fácil que isto se torna, não é só na rapidez de desenvolvimento, mas é também na comunicação entre diferentes equipas. Eu sou uma pessoa de operações, não sou uma pessoa de tecnologia. Apesar de ter trabalhado em empresas de tecnologia, consigo dominar alguns temas ou consigo perceber alguns conceitos, mas não consigo necessariamente explicar a um engenheiro como é que deve fazer o seu trabalho. A partir do momento em que nós, não tecnológicos, conseguimos mostrar aquilo que gostávamos de ver, é uma facilidade brutal, sobretudo em empresas de early stage como a Tali. E isto também não abre aqui o leque de possibilidades de criação de mais projetos paralelos? Porque há tantas possibilidades e tem tanta facilidade, Sim. isto pode tirar aqui, o foco. Pois, eu acho que esse é o principal desafio, não é? É muito fácil cairmos na tentação de: "Ok, então mas agora fazemos mais isto, e agora fazemos mais aquilo". E cada uma dessas coisas tem o potencial para matar a empresa, não é? Porque se Exatamente. o foco for desviado, se os recursos forem desviados, há o potencial para matar a empresa. Eu acho que, lá está, voltando ao ponto da execução, eu espero, em conjunto com o meu sócio, mantermos a clarividência sobre exatamente onde é que deve estar o foco, porque é cada vez mais fácil os gestores distraírem-se e desfocarem-se sobre aquilo que a empresa deve fazer. Eh, para já, parece-me que a nosso, o caminho à nossa frente é bastante claro, está bastante bem delineado, e o tempo está bom, ou seja, conseguimos ver exatamente o que é que está à nossa frente. E aquilo que eu vou continuar a trabalhar é garantir que essa clareza se vai manter. Olha, Manuel, passamos agora para o desafio final, Uhum, onde temos 2 cenários e uma decisão. ok. Cenário A. A Tali ganha tração muito depressa, levanta capital relevante e acelera a expansão para vários mercados europeus. Passas a liderar uma empresa com escala, pressão, investidores exigentes e capacidade real para redesenhar uma categoria inteira. Uhum. Mas perdes proximidade à operação, tens menos margem para experimentar e começas a gerir mais sistema do que produto. Cenário B. Consegues manter a Tali mais controlada, crescer com mais disciplina e provar primeiro um modelo profundamente sólido em Portugal. Antes de o replicar, preservas o foco, autoria e clareza estratégica, mas arriscas crescer mais devagar e abrir espaço a concorrentes mais capitalizados. Eu acho que o cenário B é um cenário, demasiado hipotético e muito pouco possível. Nós, infelizmente, vivemos num mundo em que, hum, su exatamente pelo aquilo que falámos, hum, a necessidade de a empresa seguir o caminho do cenário A, em que é uma empresa que tem que crescer rápido. Sim, com isso vem pressão de investidores, com isso vem pressão de clientes, mas, seria muito difícil nós competirmos ao nível onde queremos competir, se não formos rápidos a executar. Portanto, eu acho que o cenário B teria o potencial para matar a empresa no médio prazo, enquanto que o cenário A tem os seus desafios. Enfim, o papel dos fundadores e o papel do CEO é conseguirem equilibrar as duas coisas, não é? De terem que se afastar e ter que lidar com temas mais sistémicos, e mesmo assim continuar a querer ter impacto na operação, mas é uma das coisas que se tem que aceitar, não é? À medida que as empresas vão crescendo, é afastar-se da operação. Nem todos os gestores conseguem aceitar isso da melhor maneira. Eu próprio tive os meus desafios, mas faz parte. Portanto, eu escolheria o cenário A, sobretudo por isso, porque o cenário B, apesar de parecer muito mais apelativo, é um cenário muito mais utópico, ou muito mais hipotético em relação ao mundo em que nós vivemos. E o que é que te faria adiar mais esta decisão? Se eu considerasse que o produto, não estava, no sítio certo, ou melhor, eu acho que nós nunca vamos considerar que o produto está no sítio certo, para ser honesto. Aliás, nós somos muito, cumpridores da definição de MVP, Minimum Valuable Product, não é? Que é a ideia de, é um produto que não é ideal, mas já faz aquilo que, já faz o mínimo indispensável. E portanto eu acho que nós nunca vamos ter a convicção de que não, está 100% impecável, até porque estamos muito mais próximos, mas, não termos um grau de convicção ou um grau de confiança a partir de um determinado threshold, que nós acreditamos: ok, se formos fazer a expansão, matamos a empresa, matamos o negócio. Se considerarmos que ao fazer a expansão trazemos valor para o negócio, então é para sair.
Manuel, foi um prazer ter-te cá. O prazer Muito foi meu. obrigado por esta conversa. Obrigado.